Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz nesta noite, diga glória. Isto, queridos irmãos, nós estamos na presença de Deus, e sempre onde o povo de Deus se reunia, havia alegria, é ou não é? Tanto que o Espírito Santo sabe que os discípulos em certa feita estavam reunidos, diz a palavra de Deus em Atos 2, aproximadamente nos 120 irmãos, e eles tinham perdido Jesus. Então eles estavam com todos os motivos ali de estar triste, porque até então Jesus tinha se ausentado e ido para o céu. Mas Jesus havia feito a eles uma promessa, dizendo: eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o meu Pai e mandarei para vós o Espírito Santo Consolador. E eles então estavam ali, meus queridos irmãos, aguardando a promessa do Consolador, glória a Deus. E eles perseveraram em oração, na busca, e estavam na comunhão, no partir do pão, quando de repente desceu do céu, glória a Deus, um vento impetuoso e veemente, e encheu todo o lugar aonde eles estavam reunidos. Aleluia! Sabe o que é que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Eles atraíram a presença de Deus para aquele lugar. Foi eles que atraíram. Então quem atrai a presença de Deus para a nossa vida somos nós mesmos, queridos irmãos. Se nós começarmos a orar, se nós começarmos a buscar, se nós começarmos a clamar a Deus, pode estar certo que a presença do Senhor, ela vem sobre a nossa vida. Mas no entanto, não podemos ficar vagando com a nossa mente, ficar viajando, ficar, como diz o povo, no mundo da lua. Nós precisamos estar na terra e o nosso coração ligado no trono de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Bíblia na mão, Jesus no coração e o diabo com a cara no chão. Oh glória! Pegou sua Bíblia? Abre comigo, querido, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre o poder de Jesus, o poder transformador. E assim, glória a Deus, do capítulo 17 nós iremos meditar até o versículo 26, capítulo 6, versículo 17 ao versículo 26. Todos encontraram, digam amém? Diz a palavra de Deus assim: e descendo, quem? Jesus com eles, parou num lugar, o quê? Plano. Também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem o quê? Curados das suas enfermidades. Como também os atormentados por espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele o quê? Virtude. E curava a todos. Paramos por aqui, pode sentar, depois meditaremos os próximos versículos da palavra de Deus. Queridos irmãos, o que chama a minha atenção é que Jesus, ele pregava nos montes, mas pregava nos vales. Ele pregava nos montes, mas também pregava nas planícies. E aqui nós encontramos esse texto, nesse momento em que a palavra de Deus diz que Jesus descendo. Então ele estava no monte e ele desceu. Descendo com eles, parou no lugar plano. Também um grande número dos seus discípulos, não era apenas os 12. Jesus tinha mais discípulos ainda. Aqui nós podemos observar que uma grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para ouvir a sua palavra e depois serem curados. Nenhum deles vinham no intuito de ser curado e ir embora, meus irmãos. Eles vinham no intuito de ouvir o ensinamento de Jesus.
Em certa feita, quando o apóstolo Pedro disse: Senhor, estás pregando duro demais e o povo está indo embora. Então Jesus olhou e disse a Pedro: porventura queres ir com ele? Fica à vontade, pode ir. Mas Pedro olhou para Jesus e disse: para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da verdade? Queridos, este povo compreendeu perfeitamente. Este povo não era um povo que estavam apenas interessados na sua cura, no seu milagre, no seu bem-estar, como nós vemos nos dias de hoje. Hoje a maioria das pessoas no nosso presente século, elas estão procurando Jesus por interesses pessoais, por interesses transitórios, por interesses passageiros. Mas este povo não. Este povo, apesar de estar muito doente, apesar de estarem atormentados por espíritos malignos, eles vinham para escutar as palavras de nosso Senhor Jesus. Aleluia! O Evangelho de João diz que o verbo se fez carne, o verbo é a palavra. Jesus disse assim: tudo que existe, que está feito, João diz assim, por ele foi feito, e sem ele nada do que existe existiria. Jesus, o Filho de Deus, é a própria palavra, é o próprio verbo, é o próprio som da voz de nosso grande e poderoso Deus. Aleluia! E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre os homens. Eu desconheço pessoas tão abençoadas na face da terra como as pessoas que param para ouvir Jesus. As pessoas que param para escutar a palavra de Jesus são as pessoas mais felizes da terra. As pessoas que param para ouvir a palavra de Jesus não sofrem de atormentação diabólica, não sofrem de macumbarias e feitiçaria, não sofrem de opressões e depressões, porque a palavra de Jesus as cura. A palavra de Jesus é a base para o milagre da nossa nação. Queridos irmãos, o dia que o Brasil começarem todas as igrejas, as pessoas ter que voltar para casa por não ter mais lugar na igreja, Deus pode mudar a história desta nação. Mas o povo, infelizmente, provou que está interessado somente nos benefícios de Deus e não interessado na palavra de Jesus. O dia que a humanidade provar a diferença, o dia que precisar de senha, e quando deu o número limite da capacidade pública, as pessoas começarem a ter que voltar para casa e vir num próximo culto, e num próximo culto, e num próximo culto, então a história do Brasil, a história do mundo começa a mudar a partir daí. Porque aí Deus olhará do céu e verá um povo verdadeiramente interessado em buscar a sua palavra, em buscar a sua presença, em buscar a Ele de todo o seu coração. Na terra do Egito, para a libertação, 430 anos aproximadamente. Mas foi ali, depois de todo este tempo, que Deus disse assim a Moisés: Moisés, eis que eu escutei a oração e o clamor do meu povo. E você sabe que no livro de Crônicas também diz assim: se o meu povo, disse Deus, que se chama pelo meu nome, o meu povo que conhece o meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Glória a Deus. A terra está doente, porque o pecado adoeceu a terra. Todos estão compreendendo? O que adoeceu a terra foi o pecado. Se o povo clamar, Deus ouve do céu e responde. Mas só vai mudar o dia
que vocês verem mudar as igrejas. Porque em pleno tempo de pandemia, se você olhar para todas as igrejas da cidade e de todos os lugares, são mínimo número de pessoas, mas a fila do supermercado está lotada, a fila do banco, da lotérica, dos bancos estão lotados. As pessoas não param de sair para as ruas, mas elas não vêm para a casa de Deus. Isto prova que eles não estão interessados. Quem está entendendo? Mas este povo, eles tinham necessidade sim da cura, meus irmãos. Eles tinham necessidade sim da libertação. Mas eles provaram para Jesus que eles tinham necessidade da palavra de Jesus. E aqui nós podemos observar que esta grande multidão do povo da Judéia, de Jerusalém, das costas marítimas, de Tiro, de Sidom, tinham vindo para ouvir e ser curado de suas enfermidades. E quem seguia Jesus em toda a trajetória, em toda a sua caminhada, quando Jesus saía de uma região para outra, de uma aldeia para outra, era aproximadamente muito mais de 100 pessoas. Essas 100 pessoas viajavam com Cristo, era a comitiva de Jesus. Vocês estão entendendo? Este povo era o povo que já tinha recebido o milagre, era o povo que já tinha recebido a bênção, era o povo que estava grato por tudo que Jesus tinha feito nas suas vidas. E não tem coisa mais maravilhosa que move o coração de Deus do que a gratidão do ser humano. Quando Deus olha e vê um coração grato, Deus se alegra. Aleluia. E aqui nós podemos ver que vinha também os atormentados por espíritos imundos. Diga, espíritos imundos. As pessoas costumam chamar demônios, mas nem todos são demônios, são espíritos imundos, são espíritos opressor, possessor, espíritos atormentadores. E se você acha que esses espíritos imundos são esses tipos de espíritos que atormentam a vida do homem, da mulher, da criança, do jovem, que você vê de monte esses espíritos imundos recebendo eles oferendas, e cada um deles tem nome, e cada nome foi pessoas que viveram durante um tempo na terra, e sendo espíritos imundos. Espírito imundo quer dizer o quê? Que viveram totalmente da imundícia, que são imundos até agora, porque a pessoa acha que aquele ditado diz: depois que morre todo mundo vira santo. Vira nada, meu irmão. Quem é imundo quanto está vivo será um espírito imundo após a morte. Vocês estão entendendo, gente? Ai, agora é santo nada, irmãos. Temos que parar de engano. Eu até ouvi um padre falando sobre isso. Eu escutei ele falando, para que as pessoas parassem de ser enganados por fábulas e por palavras de homens que não têm compromisso com a verdade de Deus. Se a pessoa é imunda quanto vida, será imunda após a sua vida aqui, na sua morte será imunda também. Quem é santo aqui nesta vida, será santo depois desta vida também. Por isso a palavra de Deus fala de espíritos imundos. Esses espíritos imundos são espíritos controlados por demônios, controlados por espíritos superiores, por principados, que são designados para oprimir. Por isso um crente deve estar sempre em oração, em jejum e na leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não pode lhe tocar. Hoje o meu irmão e a minha irmã pode fazer um exame, e neste autoexame que você se autoexaminar, você já vai saber se você está sendo influenciado por um espírito maligno ou por o Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? Porque o mundo jaz no maligno, meus irmãos. E aqui nós podemos ver que esses atormentados por espíritos imundos também vinham até Jesus e eram curados.
E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Veja que a palavra de Deus não está dizendo que Jesus curava a pessoa simplesmente de lepra. A Bíblia diz que Jesus curava eles dos espíritos imundos, porque esses espíritos imundos, eles trazem doenças. Eles são tão imundos que eles trazem o mal para a vida do ser humano. Eles trazem o mal para a vida física, para a vida emocional, para a vida espiritual, para a vida familiar, sentimental da pessoa. E todos precisam de uma cura. E a cura só vai acontecer na vida de algumas pessoas se estes espíritos imundos forem expulsos das suas vidas, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Mas para ser expulso tem que ouvir a palavra de Jesus, porque a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade. Não é conhecereis o bispo, o pastor, o reverendo, não é conhecereis a missionário, o missionário, é conhecereis a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele diz que é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida também. Aquele que conhece a verdade recebe a libertação, mas aquele que recebe uma oração só recebe a expulsão. O demônio, ele é expulso, mas uma pessoa só é verdadeiramente liberta quando ela pratica a verdade de Deus. Nenhum homem, nenhum pregador, nenhum pastor tem o poder de libertar uma pessoa. Ele tem o poder de expulsar os demônios, expulsar os espíritos imundos, mas a libertação acontece através da verdade, da palavra de Deus. Quem está entendendo? E a Bíblia diz então que também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Curados. Irmão, se o meu irmão, a minha irmã começar a orar a Deus, Deus vai te dar o discernimento. Se a enfermidade, se a doença que está acometendo a vida, pode ser um espírito imundo que está vindo colocar esta doença, a mandado de Satanás. Mas eu digo uma coisa para você: nesta noite eu tenho a autoridade de Deus para expulsar, e a verdade de Cristo tem o poder para te libertar, em nome de Jesus. Nós nesta terra, enquanto aqui vivemos, nós somos administrados por forças superiores. Ou é a força espiritual de Deus, ou é a força espiritual das trevas. Então eu espero que o meu irmão se preocupe a partir de hoje. A minha vida, você comece a pensar: a minha vida está sendo administrada e guiada por quem? E aí você vai começar a buscar na palavra de Deus. E quando você buscar na palavra de Deus, você vai ver o que é que está influenciando a tua vida. Aqueles 120 irmãos ficaram lá porque Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder, porque o Espírito Santo vem. E eles ficaram, e eles só saíram de lá quando o Espírito Santo desceu na vida deles. Agora, aquele que outrora, que era Pedro, que tinha negado Jesus, agora ele não nega mais. Aquele que tinha pregado 3.000 sermão para converter uma pessoa, agora ele prega um sermão e converte 3.000 pessoas. O poder do Espírito Santo, meu irmão, na nossa vida é a suficiência para vivermos nesta terra e iluminarmos como luz deste mundo e como sal desta terra, em nome de Jesus. Por isso, aqui nós podemos ver que Jesus descendo quer dizer que ele estava no lugar plano, desceu do monte. No monte ele ia buscar poder, no plano ele vinha distribuir o poder. Quem está entendendo? Você nunca ora nos lugares baixos. Quando você vai orar, você passa aos lugares altos. Aleluia.
Vocês estão entendendo? Quando você se coloca de joelho, apesar de parecer que você está mais baixo, mas você está mais alto, você está buscando o poder do alto. E quando você busca poder, você desce as planícies e administra este poder. Aleluia. E este poder vem para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, porque você passa a ser um sacerdote dentro do seu lar. Você passa a abençoar o teu filho, abençoar a tua filha, abençoar a tua esposa, abençoar tudo que é teu, porque você é sacerdote na tua casa. Quem está entendendo, diga amém? E Jesus então agora vem falar de um sermão na planície. E o sermão lá na planície é: levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, no 20, se você está acompanhando: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Pobres de espírito, que indica uma pessoa humilde. Pessoa humilde não é a pessoa simples. Humildade não tem nada a ver com poder aquisitivo. Tem gente que tem um poder aquisitivo muito grande, mas ela é humilde. Tem gente que não tem nada, mas ela é soberba. Então humildade não quer dizer, as pessoas confundiram por muito tempo a humildade com a simplicidade. Então não é ser simplório. Ser humilde não é ser simplório. Ser humilde não é ser simples. Bem-aventurados pobres de espírito. Olha só, porque vosso é o reino de Deus. O reino de Deus, o reino do céu. O reino de Deus e o reino do céu é o mesmo quando você encontra na Bíblia. Então veja que aqui a palavra, Jesus está falando de reino. Agora reino é para quem? Para rei, sim ou não? Então aqui nós podemos ver que quanto mais humilde a pessoa ela é espiritualmente, quanto mais a pessoa entender que ela é dependente de Deus, isso é humildade. Sentir-se dependente de Deus em todo o tempo, em toda a circunstância da sua vida. Mais dela é o reino dos céus. E quem quer ir para o reino do céu, diga amém. Então tem que ser humilde. Certa feita, os discípulos estavam interrogando a Jesus quem era o maior no reino do céu. E ali eles estão naquela conversa entre eles: quem será de nós é o maior? Será que é o Pedro? Será que sou eu? Será quem é? Quem é? E Jesus, olhando para eles, chamou uma criança e disse: quem não se tornar como esta criança não pode entrar lá no reino do céu. Ou quem não se tornar como esta criança não pode ser o maior no reino do céu. Vocês estão entendendo? E uma criança, ela é tão humilde que se você bater nela, o coração dela é tão simples, você der um tapa nela, distratar ela pode até chorar um pouquinho, daqui a pouco ela está abraçando você, sim ou não? Faça isso para um grande para você ver. Ele fica anos remoendo aquilo. Ele não vê a hora de se vingar. Verdade ou não? Fala uma hora ainda. E o que ele fica desejando no íntimo do seu coração? A desgraça daquela pessoa. Aleluia. Então isso não é humildade. Vamos adiante, diz assim, ó: bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis farto. A fome e a sede, meus irmãos, não é a fome, é a fome e sede de justiça. O Senhor sempre vai recompensar. Não é que a pessoa tem que ter fome, a pessoa tem que padecer necessidade. Vocês estão entendendo? É a fome e sede de justiça. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo. E o mundo, o que é que tem no mundo? A maior parte das coisas que tem no mundo é injustiça. Você vê injustiça em todos os lugares, em todos os âmbitos da sociedade. E ainda fala assim, ó: bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis farto. Próximo: bem-aventurado vós que agora chorais, os que lamentam no resultado de fraqueza espiritual, porque vocês hão de rir. Aleluia.
as derrotas se converterá em vitória. Vocês estão entendendo? Aquilo que parecia, o apóstolo Paulo chegou a dizer assim, ó, quando eu penso que eu estou fraco e derrotado, aí é que eu estou forte, porque o Espírito de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vocês estão entendendo? Então a palavra aqui está muito clara. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem. Olha só, desprezarem o vosso nome por mal, por causa do Filho do Homem. Aqueles que aderem à cruz serão tratados da mesma maneira que Cristo. Vocês estão entendendo? Porque a maior parte das pessoas querem servir a Cristo, mas não querem ser perseguidos. É impossível. É impossível você ser uma pessoa serva e servo de Deus e não ser perseguido. A Bíblia diz assim, ó, que aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão maiores perseguições. Vocês estão entendendo? Então, mas Jesus está dizendo que são bem-aventuradas as pessoas quando mentirem, injuriarem, falarem todo mal contra vós. Mentirem não é uma coisa que você deve, entendeu? Porque, irmãos, eu lembro-me uma certa feita onde levantaram uma calúnia muito grande contra a minha vida, minha esposa. E então a calúnia era tão grande e se espalhou, porque as coisas más se espalham de forma terrível, e se espalhou de uma forma assustadora, que daqui a pouco as pessoas comentavam aquilo em todo lugar. E eu orei e disse: Senhor, o que é que vamos fazer? E o Senhor disse: maior é o pecado daqueles que espalharam a mentira, daqueles que mentiram. Eu disse: Senhor, mas o ministério que o Senhor tinha na minha vida está acabado, porque o meu nome está sendo blasfemado, e eu sou um representante do Senhor. E o Senhor me deu uma visão. Nesta visão o Senhor me mostrou, e quando Ele me mostrou uma grama muito bonita, e Ele dizia: este é o teu jardim. Mas eu vi que muitas pedras foram jogadas, e aquelas pedras foram jogadas de tal maneira que cobriu todo aquele quintal tão lindo e bonito. E eu fiquei olhando com tristeza. Eu disse: é isso que está acontecendo. Falei: agora não terá mais solução, Senhor. Naquela visão, aquelas pedras, não via mais aquele quintal maravilhoso, aquele jardim maravilhoso, só pedregais. Mas o Senhor disse: observe, meu filho. E eu fiquei observando. Ele disse: esta grama bonita, este jardim é a verdade. Falei: pois é, Senhor, mas se foi. E Ele disse: fique olhando. E eu fiquei olhando, e olhando, e quando de repente eu vi brotando por meio do vão daquelas pedras, e brotando e subindo por meio do vão daquelas pedras, e de repente sobressaiu toda aquela grama pelo vão das pedras. E o Senhor disse assim: toda mentira, ela pode perdurar por um tempo, mas nunca perdurará para sempre. A verdade vai aparecer, aleluia, e o nome do Senhor é glorificado. Então não se entristeça, meu irmão. Eu já passei experiências na vida que eu já há muito tempo, se fosse olhar para isso, teria abandonado o ministério, abandonado a fé, abandonado a chamada. Mas eu sei, melhor do que ninguém, eu conheço a minha vida diante do Senhor. E que o meu irmão e a minha irmã seja assim também. Conheça acima de tudo a sua vida, e não importa o que as pessoas dizem, falem, porque quanto mais você se dedicar a Deus, quanto maior é o plano de Deus na tua vida, mais Satanás vai se levantar e usar pessoas, mas ele vai se levantar para cair por terra em nome de Jesus Cristo, porque maior é o nosso Deus. A palavra de Deus diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está neste mundo. Coloca isso no teu coração. A mentira nunca prevalecerá para sempre, mais cedo ou mais tarde a verdade brotará.
aparecerá, e as pedras desaparecerão, a mentira sumirá diante de tanta verdade de Deus sobre a tua vida. Mas continue sendo luz neste mundo. E aqui nós podemos ver ainda que a palavra disse: folgai e alegrai-vos. Olha só, porque eis que grande é o vosso galardão no céu. Você pensa, irmão, você tem que se alegrar diante dessas situações, porque o teu galardão no céu. As pessoas que te perseguem, se elas soubessem o bem que elas estão te fazendo, elas não te perseguiriam. Sim, elas te odeiam às vezes. As pessoas que, usadas pelos espíritos imundos, vêm contra a sua vida, elas não sabem o bem que elas estão te proporcionando em te perseguir, mentir contra a tua vida. Quanto mais elas fizerem isso, mais teu galardão cresce lá no céu, se você perseverar firme na promessa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem vai perseverar, levanta a mão de glória. Para Satanás, vem mesmo, levanta a mão da glória. Não importa o que venha, continue firme, porque quem te chamou não foi homem, foi Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz por você. Foi Jesus que te libertou lá naquela cruz. Foi Ele que comprou a tua vida por um preço que dinheiro e ouro e prata deste mundo não pode pagar. Foi seu sangue precioso. Foi Ele que te comprou. Foi Ele que me comprou. Foi Ele que nos comprou. Foi Ele que comprou a sua igreja deste mundo para a salvação. Agora eu quero, para encerrar, eu quero falar para vocês sobre os 4 ais. Os 4 ai da Bíblia, ou ais. Aqui diz assim no 24: mas ai de vós ricos. Ai. Quando a Bíblia fala de ai, é uma palavra de grande dor e sofrimento. Aí você pode olhar para mim e falar: pastor, eu tinha tantos sonhos de prosperar, de enriquecer, então eu vou parar. Não, peraí, você deve entender as coisas. Mas ai de vós os ricos, enriquecidos, afirmam que não tem necessidade de nada. Entendeu? Mas se você tem, se você possui, mas você se sente tão dependente de Deus, entendeu? Você não troca Deus por nada. Não é pecado. Abraão foi o homem mais rico que existiu, Salomão, e nem portanto eles deixaram de ser grandes homens de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Então nós temos que pegar o contexto certo da palavra. Mas ai dos ricos, aqui tem um ai para os ricos. Mas sabe aquele que diz assim, ó: estou enriquecido e de nada tenho falta. Em Apocalipse 3,17 diz aquela igreja: estou rico, enriquecido e nada tenho falta. E Jesus vem e diz assim, ó: não sabe que é pobre, nu, miserável e desgraçado. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então a pessoa, quando ela tem alguma coisa... Mas você já percebeu que este mundo é terrível? Você já percebeu que as pessoas, quando elas crescem um pouco financeiramente, elas se afastam da igreja? Irmãos, faz 24 anos para 25 anos que eu sou pastor e pregador da palavra. Eu tenho notado, irmãos, que as pessoas que prosperam na igreja, elas não permanecem por muito tempo, elas se afastam. Parece que elas só vieram para buscar bens materiais. É certo que talvez alguns pregadores ensinaram que o caminho da igreja é o caminho do dinheiro, é o caminho do carro, é o caminho do apartamento, é o caminho da casa nova. Mas a igreja tem que deixar de ser esse tipo de caminho e tem que ser o caminho que conduz ao céu. É verdade que muitos pregadores têm culpa disso, por ensinarem o caminho da igreja para o povo como caminho de enriquecimento. Eles estão muito errados e terão que prestar conta no último dia. Acima do carro novo, acima da casa, acima do dinheiro, acima da empresa, acima da prosperidade, está a salvação do homem, a salvação da mulher. Aleluia. Mais um ai, diz assim, ó:
quando ai dos ricos, que afirmam que não têm necessidade de nada, porque todavia já tendes a vossa consolação. Ora, trocam o Espírito de Deus por coisas, e é isto que terão. Ai, ainda, meus irmãos, estas pessoas que acham que pode trocar Deus por coisas, elas são os mais miseráveis. Eu já tenho tudo, não preciso de nada, minha estante está cheia, meu carro é o melhor, está abastecido, estou empregado. São pessoas que trocam. Quanto melhor você estiver, põe isso na tua cabeça e faça um propósito hoje: Deus, a partir de agora, quanto melhor eu estiver na tua presença, mais eu vou estar na tua casa, de joelhos dobrados, te adorando e glorificando. Você vai ver como você será uma pessoa rica nesta terra. Entendeu? Por que muitas pessoas não tomam posse da bênção? Porque Deus ama tanto a alma desta pessoa que não quer que ela vá para o inferno. E Deus sabe que se ela for abençoada, ela pode ser condenada, porque ela automaticamente ela afasta-se de Deus. Então esse ai, então está dizendo assim, ó, agora o próximo: ai de vós que estáis fartos. Aqui está dizendo, porque tereis fome. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que sofrer? Não. Ai de vós que agora estás farto, as coisas materiais do mundo não se satisfarão, não vem, olha só, a sua insuficiência espiritual, porque vós lamentais e chorais. Aqui está dizendo, ai de vós que agora está farto, porque tereis fome. Por que a pessoa... É porque a pessoa, por que na maioria das vezes na terra, a terra foi visitada com fome e pestes? Porque as pessoas se gloriavam na sua abundância que tinham. As pessoas se gloriavam, o mundo inteiro se gloriava na sua saúde, e aproveitavam a saúde que tinham para cometer mais pecados sobre pecados, torpeza sobre torpeza, e agora veio a enfermidade. E a primeira coisa que essa doença trouxe foi paralisar. Ninguém mais vai em baile. Estão proibidos de ir nos botecos, beber, dançar, nas casas de prostituição se prostituir. Entendeu? Vocês estão entendendo? Agora, veja que a palavra de Deus está muito clara. Porque todavia, vós que estáis farto, porque tereis fome, não se satisfarão. Irmão, eu já vi pessoas em toda esta caminhada que tinham muito e morreram com fome, e morreram com sede. Entenderam? E a coisa que mais atormentou eles no final foi a fome e foi a sede. O próximo ai diz assim: ai de vós que agora rirdes, porque vós lamentareis e chorareis. Olha a insuficiência espiritual destas pessoas. Lamentar-se-ão pela fraqueza espiritual que todos têm, e lamentar-se-ão mais tarde pelas oportunidades que tiveram e perderam. Vocês estão entendendo? Ai de vós que agora rirdes, porque chorareis e vos lamentareis. Irmãos, muita gente já se arrepende nos dias de hoje das oportunidades perdidas, porque oportunidades, o gaúcho é como um cavalo encilhado que passa uma vez só, né, Manuel? Entenderam, queridos? Quantas pessoas tiveram oportunidade de estar neste culto hoje, mas preferiram ficar nas suas casas? E não me venha dizer que é com medo de aglomeração, porque estão aglomerados em todo que é lugar.
Não venha com essa conversa para cima da gente, dizer que é porque a aglomeração, porque está sobrando lugares e membros não estão, obreiros não estão. Vocês estão entendendo? Mas é porque agora eles estão de boa, mas vai chegar o tempo que eles vão chorar e lamentar e dizer: por que é que eu não dei valor? Sim, irmãos, a Bíblia é a maior verdade que existe. Se ela fala que vai acontecer, é porque vai acontecer. Agora diz o último ai aqui: ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim fazem seus pais aos falsos profetas. Pastor, quer dizer que eu não posso nem receber elogio? Porque é o seguinte: o elogio, se receber muito elogio, a pessoa tem alguma coisa errada. Vocês estão entendendo? Então, se alguém fala mal de você, fala glória a Deus. Tem um ou dois que fala bem, mais uns dois, três falam, não tem problema, porque nem Jesus pode agradar a todos, nem Jesus satisfez a todos. Ai de vós, olha só, quando todos os homens vos disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Por que que os pais faziam aos falsos profetas? Porque os falsos profetas profetizavam e falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir, e não aquilo que Deus queria que eles falassem, porque eles eram falsos profetas. Vocês estão entendendo, gente? Você está entendendo que mesmo você tendo, quando você não fala aquilo que a pessoa quer ouvir, mas fala aquilo que Deus quer que você fale, você não vai ser amado por todas as pessoas. Mas você nem vai dormir com isso? Se preocupa não, irmão. O importante é você fazer a vontade de Deus e não dos homens.